Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de espiritualidade aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 e Facebook, eu já falei, o YouTube Paulo Roberto Maciel. Bem, ainda encontramos-nos na Semana da Família. Em Colatina, paróquia em que eu atuo como animador litúrgico e leitor, nós tivemos uma hora própria para a oração, que cada fiel definiu como melhor, e tivemos também um tríduo na quarta, quinta e sexta-feira. E eu estava pesquisando na internet e vi também uma palestra do professor Felipe Aquino na Jornada da Família na comunidade da Canção Nova, dia 18 de agosto de 2022. Eu peço autorização a ele para transmitir parte dessa palestra que eu transcrevi. Eu acho muito importante, ainda estamos na Semana da Família e as pessoas estão envolvidas e precisam às vezes de subsídios. Então aqui, essa parte da palestra é muito importante. Então vamos lá, vou passar a transmitir para todos vocês que me seguem. Palestra do professor Felipe Aquino na Jornada da Família na comunidade Canção Nova, em agosto de 2022. A família é a base do plano de Deus. Deus já era feliz sozinho desde toda a eternidade. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Deus não tem princípio, não tem fim. Ele é eterno. Mas Deus quis que a humanidade existisse e nos criou. Por que Ele nos criou? Os santos doutores da Igreja dizem que foi para manifestar a sua glória, o seu amor, a sua vontade. Então, livremente, Deus nos criou. E nos criou a sua imagem. Isso é uma coisa fundamental na Igreja. Ele nos criou a sua imagem. Isso é uma coisa excepcional, fundamental. Nem os animais, nem as águas, nem as pedras são a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Hoje tem muita gente iludida, achando que vai poder levar o cachorrinho ou o papagaio para o céu. Mas não vai poder, pois o animal não tem a alma imortal. Quando o animal morre, acaba tudo para ele. Já o ser humano não. Acaba o seu corpo, mas o espírito, a alma sobrevive. Isso porque a alma foi criada à imagem de Deus. E Deus é imortal. Então nós temos essa dignidade. Por isso temos inteligência, liberdade, vontade, memória, coisas que o animal não possui. É que essas coisas ficam na alma e não no corpo. As faculdades que temos de amar, cantar, chorar, sorrir, induzir, deduzir, analisar, construir, projetar, estão na alma, que o animal não tem. Hoje, infelizmente, o animal está valendo mais do que o ser humano. É preciso pensar nisso. Se alguém quebrar um ovo de tartaruga, por exemplo, na praia, vai preso e de forma inafiançável.
Mas se alguém abortar uma criança, não acontece nada. Essa é a realidade que estamos vivendo. Então, a família é o projeto de Deus para que a humanidade existisse. Quem constrói uma casa, faz um projeto, determinando os locais de sapatas, colunas, vigas, tudo que existe fora do nada é um projeto e depois uma construção. Quando Deus quis que nós existíssemos, Ele fez um projeto cujo nome é família. Se as colunas de uma edificação forem cortadas, saia correndo, pois vai cair tudo. Isso equivale a dizer que se a família é instituída por Deus, e não as falsas famílias que vêm sendo criadas, for cortada, tudo desmorona. É proibido falsificar o dinheiro, porque o falso destrói o verdadeiro. O dinheiro falso não tem lastro no Banco Central e provoca uma economia falsa. Na Idade Média, cada rei tinha sua moeda. Era a cara e coroa do rei. Se alguém fosse pego falsificando a moeda, ia para a forca. Tão grave era o ato. Hoje falsifica-se a família. Hoje falsifica-se a família. É um jeito que o demônio achou para destruí-la. Cria-se uma família falsa e começa-se a empurrar o povo para essa família falsa. Enquanto isso, a família verdadeira, a família de Deus, começa a minguar. Então começa a surgir todo tipo de família. A ideologia de gênero propaga isso. Não tem mais sexo, não existe mais homem nem mulher. Você vai escolher seu sexo quando tiver 18 anos. Nos Estados Unidos já há 50 gêneros. E nem se fala mais em sexo, pois sexo é masculino e feminino. Tem homossexual masculino, homossexual feminino, o bissexual masculino, bissexual feminino. O que acontece é que virou moda, é bonito. E claro, isso, infelizmente, destrói a família. Ora, Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos, e sereis uma só carne. Crescei, multiplicai-vos e sereis uma só carne. Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Evo. Fugiu disso, destrói-se o plano de Deus. Fugiu disso, homem e mulher, destrói-se o plano de Deus, cortam-se as colunas da sociedade, e é o que acontece hoje. Não há dúvida de que isso é um plano diabólico. Sim, o Papa João Paulo II escreveu em 1994 a Carta às Famílias. Nessa Carta às Famílias, o nosso hoje santo, São João Paulo II, falou que o demônio sabe que não pode vencer Deus. Então ele ataca a principal obra de Deus, que é a família. Ele criou também no Vaticano o Instituto para a Família, convidando então um cardeal Carlo Caffarra, de Bolonha, Itália, para presidir esse instituto. O cardeal foi então conversar com a irmã Lúcia, a vidente de Nossa Senhora de Fátima, para que ela rezasse pelo instituto. E a religiosa disse a ele que o último ataque do demônio contra a igreja será em cima da família e da vida. E é o que estamos vivendo hoje, com 60 milhões de abortos no mundo por ano. 60 milhões de abortos. É a população de um grande país. Para se ter uma ideia, a Polônia tem uma população de 40 milhões de habitantes.
É um país inteiro assassinado no ventre da mãe. E isso cresce. Na América Latina, nenhum país era abortista. Aí começou com Cuba, passou para México, Argentina, Bolívia, Colômbia. A onda vermelha que varre a América Latina é abortista, antifamília, contra a igreja. Deus salve o nosso querido Brasil. Temos que clamar a Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, para que o país não caia nessa vala comum que está virando a América Latina. É a vala do ateísmo. Veja o que acontece na Nicarágua, hoje presidido por Daniel Ortega, que foi até um padre. E um dia foi repreendido em público por João Paulo II por desobedecer à igreja. Ortega mandou prender um bispo, alguns padres e leigos e os proibiu de celebrar missa. Isso se chama marxismo-comunismo. Um padre teve que celebrar a missa sozinho e teve que dar a comunhão para os fiéis por uma grade, pois o povo não podia entrar na igreja, na Nicarágua. Quem quer trabalhar pela igreja pode fazer 3 coisas que Jesus fez: trabalhar, rezar e sofrer. Isso porque a família, como dizia João Paulo II, está jurada de morte. Palavras de um santo. A família está jurada de morte. Há uma conspiração contra a família. Em 1997, João Paulo II veio ao Brasil pela última vez a fim de celebrar o Encontro Mundial pelas Famílias no Rio de Janeiro, quando houve um congresso internacional sobre o tema. 2.000 teólogos participaram. Ao término, o bispo Dom Estevão Bittencourt divulgou o documento que os teólogos publicaram, em que dizia-se que a Organização das Nações Unidas, a ONU, estava empenhada em desconstruir a família. Em 1995, houve um congresso sobre a mulher em Pequim, na China. O Vaticano enviou uma comissão chefiada pela advogada e doutora americana Mary Ann Glendon. Ao receber o documento de trabalho com 150 páginas, ela disse que encontrou tudo sobre a mulher, menos uma mulher mãe, uma mulher esposa, uma mulher na família. Só se exaltava a mulher como artista, como top model, a mulher que não quer ser mãe. Ele, em visita ao Brasil, falou claramente sobre como a ONU, aliás, ela, que foi a doutora americana Mary Ann Glendon, ela, em visita ao Brasil, falou claramente sobre como a ONU está destruindo a família, citando algumas coisas como o ataque à família como instituição. A família é algo nocivo, a família não deve existir, pois é ambiente em que o marido explora a mulher e os dois exploram os filhos. Isso é uma mentalidade marxista. Quando aconteceu a Revolução Comunista Bolchevista da Rússia, em 1917, a primeira coisa feita por Lenin foi acabar com a família. Não tem casamento mais. Isso após a Revolução Comunista na Rússia. Não tem mais casamento. Só que 25 anos depois, o mesmo Lenin propôs voltar com a família, pois a Rússia estava virando um bordel. Ou seja, foi uma experiência sociológica, ao perceber que acabar com a família seria acabar com o país. Outra coisa contra a família. São várias coisas contra a família, mas outra coisa citada pelo professor Felipe Aquino é o ataque ao casamento sob o argumento de que casando
Olha só, o argumento é de que casando a mulher é escrava do marido. Ora, foi Deus que instituiu o casamento dizendo: sereis uma só carne, sereis uma unidade, e daí nascerão os filhos. Deus quis que do casal, marido e mulher, unidos em Deus pelo sacramento, nascessem os filhos. Isso é a felicidade. A felicidade está aí, no lar. Mas, infelizmente, querem destruir. Mais uma vez, mais uma coisa que querem destruir é a maternidade. Passando a ideia de que a mulher não tem que ser mãe. A maternidade seria um peso, uma escravidão para a mulher. Tem que acabar. Aí propõem inseminação artificial e até projetam um útero artificial, mecânico. Inseminam em laboratório e depois implantam num útero mecânico. É isso mesmo. Isto é, a criança não nascerá mais de uma mãe, e sim de uma máquina. São coisas orquestradas, não por acaso, não. Coisas orquestradas. Coisas orquestradas, imaginadas, disseminadas. A nova ordem mundial pensou em tudo isso e procura minar a igreja. Há padres que defendem aborto, ideologia de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vejam bem, até padres que defendem essas ideologias. Os bispos da Alemanha já querem isso. E até ordenar mulheres, coisa que não pode, pois é dogma de fé. Ou seja, estão desafiando o Papa. Rezemos, irmãos e irmãs, para que não haja um cisma na Alemanha, como houve no tempo de Martinho Lutero. Temos que rezar, oferecer a Deus nossos sacrifícios, nosso trabalho. O trabalho é nas pastorais da igreja, atuar na pastoral familiar, levando para ela o que Deus nos ensina. A família é forte no casal. No matrimônio, onde tudo começa. Hoje desvaloriza-se o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Tem mais pet shop, em São Paulo, por exemplo, do que padaria. Alguém pode nos dar uma lei melhor que a lei de Deus? Alguém é mais sábio, mais douto, mais santo, ou nos ama mais do que Deus? Claro que não. Ninguém nos ama mais do que Deus. Então, eu seria muito burro se não seguisse a lei de Deus. Não tem lei melhor que a lei de Deus. Deus criou cada um de nós. O Salmo 138 diz que tu me teceste no seio materno, tu me conheces em cada fibra de que fui formado. Acontece que muitos estão virando as costas para Deus e aí a pessoa é infeliz. Deus nos deu a lei da felicidade. O que acontece hoje é que semeia-se na cabeça das pessoas o mundanismo e o paganismo que estão indo para dentro da igreja. Está ficando normal. Normal fumar maconha, se drogar, se embriagar, namoro de pessoas do mesmo sexo. Gente, que coisa maravilhosa é o matrimônio. Dele nasce um filho, com a cara do pai, a cara da mãe. Quando Deus percebeu que Adão não era feliz sozinho, deu-lhe uma auxiliar adequada.
como está no livro do Gênesis. Deus fez a mulher, que é diferente do homem. O maior absurdo é querer igualar o homem com a mulher. É só tirar a roupa de um e do outro para ver que são seres diferentes. O que falta no homem de sensibilidade psicológica tem na mulher, pois ela foi feita para ser mãe, para gestar um filho, dar de mamar e cuidar do filho. O homem não sabe fazer isso. Quando Deus levou Eva para Adão, ele fez a exclamação que deve ter sido a primeira declaração de amor do universo: agora sim, eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Olha que coisa bonita. Vamos repetir essa exclamação, essa declaração de amor, a primeira do universo? Agora sim eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Por que ele chamou de mulher? Porque mulher é o feminino de homem no hebraico. No hebraico, homem é ish, I-S-H. E mulher é isha, I-S-H-A. Adão percebeu que estava diante de alguém como ele, só que não era ele, era diferente dele. E ele ficou feliz por ter alguém como ele, com inteligência, com liberdade, com vontade, que fala, canta, chora, ri, como eu. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículos de 23 a 24. E Deus fala para os dois. Deus se dirige aos dois, dizendo: o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Ou seja, vão ser unidos. Na Bíblia, carne é aquilo que é humano. O Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Está lá na Bíblia. Jesus diz que o espírito é forte, mas a carne, o humano, é fraca. A carne é fraca, o humano é fraco. Ser uma só carne é ser uma realidade humana só. O casamento que Deus quer é o casamento da unidade, onde marido e mulher fazem e decidem tudo juntos. Tem que morrer a primeira pessoa do singular. Eu faço, eu quero. Não. Nada de eu faço, eu quero. No casamento, troca-se a primeira pessoa do singular pela primeira pessoa do plural. Nós. Isso temos que cultivar. E não é fácil para muita gente, mas temos que tentar construir o que Deus quer para nós. Tem muito casamento que não está de acordo com o plano de Deus, não tem unidade. Isso deve ser endireitado. Ser unido, gente, não é só estar junto. Tem casal que está junto há 40, 50, 60 anos, mas não está unido, pois uma pessoa mente para a outra. Um cônjuge mente para o outro. Um pega dinheiro escondido do outro. Sem falar de traição, de infidelidade e outras coisas piores. Cadê a unidade? Se é para viver casado, que seja unido. O que dá muita briga em casamentos é o que não é combinado. O dinheiro divide o casal, por exemplo, e às vezes não é o dinheiro que falta, mas o dinheiro que sobra.
Quando sobra, o homem, no caso, quer trocar o carro. A mulher quer trocar o sofá da sala. É um exemplo. E aí começam os problemas. Quando não sobra, os dois apertam a cintura e tocam a vida. Mas quando sobra, é um perigo. E a mulher tem sempre aquilo que ela quer. Ela tem uma influência tremenda sobre o marido. Na igreja tem muito mais mulher do que homem. Em torno de 70%. Isso é até bom, pois a mulher tem uma influência tremenda sobre o marido. Por que o diabo foi tentar Eva e não Adão? Ele deve ter pensado que dobraria Eva, deixando que ela dobrasse o marido. E não foi o que aconteceu? Nos encontros de casais dizem que o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, ou seja, leva a cabeça para onde quer. Grandes mulheres ajudaram a igreja, muitas delas. O imperador romano Constantino, por exemplo, se converteu ao cristianismo no ano 307, proibindo a perseguição aos cristãos, por causa de sua mãe, Santa Helena. No ano 476, o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos bárbaros de muitas etnias, como ostrogodos, visigodos, alanos, suevos, celtas, e havia os chamados francos, oriundos da Germânia, a atual Alemanha, que foi o primeiro grupo que se tornou católico. Isto porque Santa Clotilde, que era esposa do rei Clovis, se converteu ao catolicismo pelas mãos do bispo Remígio, da França, e ela fez o marido Clovis se converter também. A partir daí, os bárbaros passaram a ser evangelizados, porque os francos foram dominando. Olha só a história. A partir daí, os bárbaros passaram a ser evangelizados, porque os francos foram dominando as outras etnias. E com o trabalho da igreja, depois de 600 anos, toda a Europa era católica. As mulheres tiveram um papel importantíssimo. Hoje, há as mulheres que se unem e oram pelas famílias. Deus disse: crescei e multiplicai-vos. Olha que importante, crescei e multiplicai-vos. O marido tem que fazer a mulher crescer, crescer na fé, crescer humanamente falando, crescer profissionalmente. A mulher também faz o mesmo em relação ao marido. Crescer porque vão ser pais. E para ser pai, para ser mãe, para educar, é preciso crescer. E multiplicai-vos. Deus exige que os filhos honrem pai e mãe. No capítulo 3 do livro do Eclesiástico, há 8 bênçãos que Deus promete para o bom filho. E no capítulo 30 há a educação para os filhos, que começa ensinando que o pai que não corrige seu filho não o ama. O pai que não corrige seu filho não o ama. Pai e mãe têm autoridade divina sobre os filhos, sem humilhar, sem bater, mas corrigindo. Parabéns ao professor Felipe Aquino, professor e escritor, professor de História da Igreja e escritor de mais de 100 livros. Parabéns pela palestra na Semana da Família. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, expressão do dialeto de Jesus, o aramaico, que significa vinde, Senhor Jesus. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata, colocando a tônica na penúltima sílaba. Não tem problema.
continua a mesma tradução. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar, vai julgar a humanidade. Algo numa dimensão mística que nós não temos ideia de como será Jesus vindo com seus anjos para o juízo final. Sabemos, no entanto, que queremos, nesse dia, que Jesus nos coloque no paraíso, na vida eterna, na felicidade em plenitude, no gozo eterno. É essa a nossa esperança. Fé, esperança e amor, caridade. Shalom, a paz.